É um prazer muito grande estarmos juntos nesta noite de quarta-feira, noite que nós chamamos a noite do milagre, e nós dizemos que, nós profetizamos que na quarta do milagre não há impossibilidades, ou seja, para Deus nada é impossível, amém, irmãos? E os irmãos que estão no online também, na sua casa, que a boa mão do Senhor esteja sobre vocês, consolando, animando, fortalecendo em nome de Jesus, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 15, verso 21, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus, olha. Mateus capítulo 15, versos 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus lhe disse, então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã, curada, libertada em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmãos. Querido Espírito Santo de Deus, nós estamos na tua presença nesta noite tão linda, uma noite fria, Senhor, de junho. Nós estamos aqui no 5º culto desse dia e nós estamos aos seus pés para ouvir a tua palavra. Venha de encontro com a necessidade dos nossos corações. Trata conosco, Senhor, revele-se a nós de uma forma toda especial, e que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja levantado através da vida de cada um de nós. Nós oramos, Senhor, e pedimos humildemente que o Senhor repreenda toda atuação maligna, toda distração desnecessária, Senhor, todo aquele roubador de semente, que ele caia por terra, que ele seja repreendido, mas que a tua igreja ouça a tua palavra, e a tua palavra possa produzir em nós uns 30, outros 60 e outros 100, no nome de Jesus nós oramos e pedimos para a glória do seu nome, amém. E todos que creem digam amém, irmãos. Por gentileza, queiram sentar-se. Oh, aleluia, que alegria recebê-los nesta noite. As nossas crianças já foram para as salas de aula, e nós que vamos ficar aqui ouvindo a instrução da palavra, nós temos necessidade de ouvir. Nós somos homens e mulheres que temos sede, que temos fome da presença de Deus. Se alguém souber, eu vou falar um texto, se alguém souber de cor onde está, pode me ajudar. Eu quero até pedir para o irmão que está ali na mídia, acho que é o Salmo 20, eu não tenho certeza, que ele diz que, como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia pelo Senhor. Será que é o Salmo 20? Se ele achar aí para mim, deve ser aí. Se você procurar e você achar, você põe para mim. Irmãos, eu estava aqui no culto agora, junto com os irmãos, adorando a Deus, e me veio em mente, no meu coração, uma direção que eu quero pedir aos irmãos. Durante muito tempo eu ouvi ilustrações sobre a corça. Quando a corça está naquele lugar árido, naquele lugar seco, ela
ela vai de um lado para o outro com muita velocidade. Ela corre de um lado para o outro. E quando ela corre, ela soa muito. E quando ela soa, ela atrai o predador atrás dela. Então, a corça, ela se torna um alvo, Rudão, Fernanda, ela se torna um alvo fácil. Ou seja, o predador fala, ela está por aqui, porque eu posso sentir o odor dela. Ela correu, ela suou, ela está por aqui. E a corça, na sua esperteza, porque Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz, não é mesmo? E nós sabemos disso. E na sua esperteza ela pensa, olha, é o Salmo 42, não tem nada de 20, né? Olha eu achando que eu estou podendo. Como a corça anseia por águas, olha, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Olha isso. Tem até uma canção que diz, assim como a corça anseia por águas, como terra seca, precisa de chuva, meu coração tem sede de ti, Deus meu e Rei meu, como a corça anseia. Olha como vocês sabem tudo, né, irmãos? Glória a Deus, isso é maravilhoso. E a corça, ela pensa consigo, eu estou muito cansado e suado, eu tenho que correr, mas eu tenho que procurar água. Eu tenho que procurar águas correntes, porque se eu chegar na água e eu mergulhar, o meu odor vai embora e o meu predador não me acha. O Salmo 91, ele diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente o descansará. Ou seja, quando nós, que somos o povo de Deus, nos refugiamos no Senhor, debaixo das suas asas poderosas, potentes, o inimigo não acha a gente. Olha a importância da gente estar no Senhor. Palavras do Senhor Jesus, no livro de Evangelho de João 15, Jesus fala assim, olha, se vocês estiverem em mim, e eu estiver em vocês, vocês poderão pedir o que quiser, e isso vos será feito. Mas isso não parece uma mensagem simples? Mas é uma mensagem que pode mudar a história da nossa vida. Como assim? Se eu estiver em Jesus, Ele pode mudar a minha história. Eu posso orar pedindo aquilo que eu estou precisando. De repente, o Senhor, Ele não faz na hora em que nós pedimos. E Ele não faz nem do jeito que nós pedimos. Mas você lembra uma palavra que a igreja cantava? Que Jesus é o plano perfeito, Ele nunca chega atrasado. Então no tempo de Deus, Ele chega. É igual quando Lázaro, o amigo de Jesus, morreu. As irmãs mandaram notícia, venha, o seu amigo, seu irmão Lázaro está adoecido, está para morrer. Jesus ouviu, mas ele foi impossibilitado humanamente de chegar, mas era propósito. Então quando Jesus chega, as irmãs vão lá recebê-los, uma chora, outras dizem, Jesus fala com elas, ele há de ressuscitar. Ela estava achando que ele estava falando que ele ia ressuscitar na ressurreição, a segunda vinda. Ele estava falando, não, ele vai acordar daqui a pouco. Isso prova para nós o que a palavra está dizendo, que para Deus nada é impossível. Nós às vezes limitamos, achamos que ter fé, eu preciso fazer força para ter fé, eu tenho que firmar meu pensamento. Não, fé é você ouvir a palavra e decidir no seu coração crer. Olha, eu lutei até hoje contra tudo e todos, eu não tive êxito. Agora eu estou ouvindo a palavra, então eu decido pela fé ouvir e crer. Vou aquietar a minha alma. Salmo 46, versos 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe, irmãos, falar, os antigos diziam assim, né, pastor Antônio Carlos, que até o papagaio fala. E não é verdade? Por exemplo, quando eu cheguei aqui na cidade,
aqui em Piracicaba, eu fui visitar a mãe de uma pastora. E quando eu cheguei na casa dela, me levaram lá e fui visitá-la. Quando eu cheguei na porta, eu chamava pelo nome. Eu dizia, fulana, fulana, e nada. Aí alguém disse, acho que ela não está aí. Aí daqui a pouco eu ouvi assim, ó, oi. Falei, sou eu, a pastora, já vou. Falei, ela vai vir, né? E não veio, ficou ali minutos e minutos e não veio. Daqui a pouco a irmã chegou de carro, estacionou. Eu falei, irmã, pelo sangue de Jesus, a senhora estava lá dentro falando comigo até agora. Ela falou, não sou eu, meu papagaio que está lá dentro. Ele é tão antigo aqui, que ele acostumou a falar. E ele falava comigo como se fosse ela. Você acredita numa coisa dessa? Olha que vexame, eu pago mico. Gente, eu passo vergonha assim, ó, dando risada. E eu fiquei toda sem graça, falei, irmã, eu já estava achando que você não estava querendo me atender, eu já estava te julgando já. Acha que vocês pensariam isso da irmã? Só eu que sou uma pecadora que penso isso? Irmã, mas eu ri tanto, eu falei, não, olha, é verdade, até o papagaio fala. Ou seja, então, irmãos, a gente falar de Deus é uma coisa, a gente conhecer sobre as coisas de Deus é outra coisa, mas a gente acreditar no que nós estamos recebendo, e a gente procurar descansar, é um milagre. Só Deus pode apaziguar a mente humana. Olhe uma pessoa que não consegue se aquietar diante de Deus, ela tem que procurar um psiquiatra, ela tem que tomar remedinho, controlado ainda, que se passar, surta. Algum problema com isso? Não. Mas quantos de nós já tivemos o nosso momento de, pastor, eu vou surtar, pastora, não vai dar, vai dar. Shhh. Você vem para um culto como esse, e a palavra vem, Salmo 46, 10, aquietai-vos. E essa palavra não é para um homem maduro, como quem estava vos falando agora há pouco, com tantas preocupações, com tantas ocupações. É sobre isso que eu quero falar. Às vezes é um jovem cheio de expectativa, ele tem tanta expectativa para o futuro, que ele resolve parar, ele acha melhor parar, porque já que eu não sei como vai ser meu futuro, eu vou parar agora. Às vezes é uma mulher, ela está tão ocupada, ela está tão atarefada, que ela acha melhor parar. Não é questão de parar ou continuar, é questão de ouvir. A palavra diz assim, pastores e irmãos, que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, a pessoa que não tem disposição em querer ouvir, ela não está pronta para receber milagres. A pessoa que não paga o preço em sentar e ouvir, ela vai bater em ferro frio. E ferro frio não molda. O que molda, irmãos, é o fogo no ferro. E o Senhor, nesta noite, Ele nos convidou, Ele nos trouxe para um culto das 7h30. Ele nos trouxe para dizer, eu quero tratar com você. Eu quero que você entenda que eu já te chamei, eu já te separei, eu já te nomeei. Mas às vezes, irmãos, nós estamos tão cheios de nós mesmos, que nós pensamos assim, ó, eu já sei tudo isso aí que a pastora vai falar. Sabe nada. Nós não sabemos nada, porque vai cair naquela palavra que eu sempre digo. Eu posso vir em todos os cultos e ler o mesmo texto e falar a mesma palavra. Aquela palavra que é viva, que é eficaz, que é apta, que é poderosa. Ela tem o poder de uma espada de 2 gumes. O que é uma espada de 2 gumes? Ela corta dos 2 lados. Ela começa a agir em nós. Está vendo esse ambiente? Nós estamos em ambiente de milagres, irmãos. Aparentemente não está acontecendo nada, mas espiritualmente falando, está acontecendo tudo. O inferno está se recuando agora, em nome de Jesus. Satanás está olhando para a igreja e falando assim, o que aquele lá foi fazer na igreja? O que aquela lá foi fazer na igreja? Eu tinha certeza que o frio hoje não ia deixar ela ir ouvir a palavra. Eu ia ocupar o tempo dela, eu ia ocupar o tempo dele. Mas aonde ele está lá, o bonitão? Olha lá onde ele está. Ele está aos pés do Senhor, ouvindo a palavra, e a palavra que não volta vazia, ela vem de encontro com a nossa necessidade e muda a nossa história, em nome de Jesus.
Se você vai aplaudir, aplauda dando glória a Deus. E eu quero dar os parabéns para as irmãs que lavaram essas taças. A gente estava ali encantada com a limpeza, com o brilho dessas taças. Olha isso. Oi? É o outro que é o meu? É? Mas eu e o meu pastor é o mesmo, né? Eu e o pastor Glória a Deus. Que delícia. Pastora, por que você está falando isso? Quando eu estava vendo o pastor falar, eu me segurei para não vir correndo aqui e abraçar ele assim e falar para ele: vem aqui, meu marido, vem aqui. Como uma mãe, ou como um pai, a palavra fala como um pai. Com um pai que se compadece dos seus filhos, assim tu me amas. Eu não quero nunca na sua vida, eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você, não quero isso para ninguém. Eu não quero que a gente nunca venha perder para a gente dar valor. Eu quero que em vida o Senhor traga luz aos nossos olhos. A palavra diz no Salmo 119, versículo 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Eu tenho ali a minha sogra que está aqui, minha família, meus cunhados, minhas cunhadas, sobrinhos e todos os irmãos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Hoje de manhã o pastor estava saindo para trabalhar. Eu parei tudo que eu estava fazendo, eu fui na porta, ele cheio de coisa. Eu falei: venha cá, me dá um abraço, me dá um abraço. Eu achei que ele fosse falar: para com isso, Lourdes, que é isso? Eu falei: venha cá. E ele veio assim, eu abracei. Quando ele foi embora, eu queria ter ido junto, queria ter ido entrado no carro com ele, mas a luta é grande, a demanda é grande. Eu falei: eu não vou, eu não posso ir, mas o Senhor pode. Por que a senhora está falando isso? Tem horas, irmãos, que nós temos que ir para as águas mais fundas. Tem horas que nós temos que procurar águas correntes e mergulhar nelas, para o predador não achar a gente. Não fica se apresentando muito fácil, não. Cuidado com o que você vai para a internet. Cuidado que você vai para a internet relatando tudo. Olha a minha vida, olha os meus sonhos, olha os meus projetos. A gente está achando que do outro lado só tem gente fazendo isso aqui, ó. Que lindo, que lindo. A Bíblia diz assim: 1000 cairão ao teu lado, e à tua direita quanto? 10.000 cairão à tua direita, e tu não serás atingido. Não sejamos presa fácil. Guarda, que o Senhor guarde a nossa entrada e a nossa saída, que nós possamos mergulhar nas águas correntes, nas águas fundas, e que o inimigo não nos ache. E eu quero que nesta noite, antes do final desse culto, eu quero convidar você para orar pelo pastor. Quero que você ore por ele, pela mente dele, para o coração dele, para os órgãos dele, para o físico dele, para a força dele, para a força. Porque se o pastor estiver de pé, a nossa igreja ela continua de pé aqui, ó. Ela dando direção, dando sabedoria. Nossa, mas a força está no homem. Não, a força ela está, a bênção ela vem do céu. Não tem uma palavra que diz: não vem nada ao homem que do céu não lhe seja dado. Irmãos, amemos o nosso profeta. Ame o profeta, para que os males caiam por terra, para que os predadores percam as forças, e que ele seja sustentado milagrosamente na alegria, na unção, no contentamento, e que se levante homens e mulheres como colunas aqui. Você é uma coluna nesse ministério. Você é um milagre dessa igreja. É o seu dízimo, é a sua oferta, é a sua casa, é a sua disposição, é o seu posicionamento que faz com que a glória de Deus seja atraída para esse lugar e a obra continue. Pastora, por que está falando isso? Aqui nesse texto que nós lemos no Evangelho de São Mateus, e você pode ler nos Evangelhos, fala a respeito que Jesus estava com a sua grande comitiva, e uma mulher que não era de Israel, ela era de Tiro e de Sidom, de uma outra nacionalidade.
de povos pagãos, ou buscava outros deuses, consultava outros deuses. Mas você já ouviu falar que a necessidade, ou que o dia mau, ele chega para todo mundo. E aquela mulher estava precisando de uma bênção que não era mais para ela. A bênção era para a filha dela. A menina dela estava miseravelmente, o quê? Endemoniada. E você acha que ela não procurou ajuda em outros lugares? Lógico que procurou. Mas ela ouviu dizer que Jesus estava ali. E quando ela ouve dizer que Jesus estava ali, ela vai lá chamar. Quando ela começa no meio da multidão gritar, sabe, irmãos, há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. A igreja que ora, irmãos, ela vence. Nós somos do tempo em que os pregadores diziam: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Mas eu estou para dizer para você nessa noite que na oração tem que haver fé, tem que haver confiança. E olha o que aconteceu. Diz que ela vinha atrás da multidão gritando, e ela gritava: ô Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus não parava e não lhe dirigia palavras, não olhava, não falava nada, a ponto dos seus discípulos se aproximarem dele e dizer: Senhor, ela vem vindo gritando atrás de nós, chama ela, fala com ela, despede ela para não incomodar. Jesus olha e fala assim: não, eu não vim para os que não são de Israel. É João capítulo 1, verso 12. Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam, não é isso? Irmãos, quando aquela mulher começa a clamar, Jesus fala: não vou parar, não é para mim, não é para mim. Ela se aproxima. Quando ela se aproxima, ela usa uma ilustre frase. Ela diz: socorre-me, socorre-me. Irmãos, sabe quando que nós valorizamos um banquete? Quando nós temos fome. Quantas vezes eu falo aqui com os irmãos que hoje as crianças chegam em casa e falavam assim, falam ainda e dizem assim: o que tem para comer? Você fala: vê lá na geladeira o que tem. E vai lá e tem um monte de coisinha boa. Eles falam assim: não, mas isso eu não quero, não é isso que eu quero. Sabe por que não é aquilo que quer? Porque não está com fome. Porque quando a gente tem fome, irmãos, a gente come pão duro. Come ou não come, gente? Come pão duro. Mas aí a questão do valorizar. É importante que a gente entenda que a nossa vida ela não é feita e ela não é composta só de dias bons. E nem só de dias ruins, de dias maus. Existem necessidades, existem fases na nossa vida. Existem fases que o vento, ele nos favorece. Mas existem fases que a gente nem sente o vento. Não sente o vento, está tudo parado. É como orar. Pessoas que diziam assim: eu não consigo orar, porque eu oro, a impressão que eu tenho é que o céu é de bronze. Se você sente que o céu está de bronze, é porque a sua oração ainda está rasa. Nós temos que gastar tempo, separar um tempo, ou levantar mais cedo, ou separar um período, ou de noite, irmãos, ou renunciar a alguma coisa, mas gastar um tempo no devocional, na leitura da palavra, ouvir um louvor, profetizar um louvor, trazer à memória o poder de um louvor, e começar a orar, dizendo para Deus: Senhor, eu tenho a impressão que o céu é de bronze. Senhor, eu sei que ele não é, mas a impressão que eu tenho é que ele é de bronze. Mas então, eu sabendo que ele não é, eu vou orar assim mesmo. Quando você esquecer que existe uma chapa de bronze, e você mergulhar nas águas fundas, e você começar a usar o poder da fé que está dentro de você, você vai esquecer daqui da dificuldade, e você vai dizer: eu posso ir no mais profundo, ali o Senhor está, mesmo que eu não sinta nada, mesmo que eu não veja nada, mesmo que eu não perceba nada, eu sei que tu me ouves, ó Deus, em nome de Jesus. E se eu pudesse dar o microfone, se nós tivéssemos o tempo para dar o microfone para cada um de nós contar a experiência que nós temos. Quantas vezes, irmãos, nós já tivemos motivo para desistir. Eu anotei aqui uma das características desta mulher que estava atrás de Jesus: a determinação dela.
De repente você está nesse culto e você vai falar assim: a pastora vai falar sobre determinação. Eu não tenho determinação. O fato de você não ser uma pessoa determinada não quer dizer que você não pode se tornar uma pessoa determinada. Você pode. A palavra, Paulo diz isso, o apóstolo São Paulo diz isso em Filipenses 4,13. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmãos, de repente nós não temos a determinação para o momento, mas Senhor, que essa situação sirva para me fazer um homem, uma mulher determinada. Eu quero ser determinado. A mulher não desistiu, ela foi clamando, e Jesus não parou. Quantas vezes nós oramos e parece que a resposta não vem? O fato de parecer que a resposta não vem, não quer dizer que ela não está vindo. Ela já está aí, ela já está liberada. A bênção ela já foi liberada sobre nós. Lembra que nós cantamos um cântico: estende as mãos e toque em Cristo. Ele está hoje aqui. Hoje pela fé, você como chefe de família, você como mulher, você moço, moça, pela fé, estenda suas mãos, toque em Cristo, receba o milagre que a sua casa está precisando. Que seja determinação. Quando nós falamos da mulher hemorrágica, 12 anos com fluxo de sangue, ela enfrenta a multidão, ela tinha determinação. Hoje, irmãos, eu quero dizer isso para vocês: determinação é uma das palavras que eu diria a essa mulher, e perseverança. Irmãos, nós temos que perseverar. Às vezes a pessoa vem para um culto do milagre, ela diz: vocês fazem campanha de 7 semanas, achando que em 7 semanas ela vai resolver uma situação de uma vida toda. Eu estou para te dizer que você não precisa nem fazer 7 semanas. Só pela fé, pela atitude da sua fé, você já pode resolver. Mas pode ser que por situações de ensinamento e treinamento, a sua bênção vai ter que esperar. Mas esperar não é um problema para Deus, porque o Senhor, Ele não chega atrasado. Mesmo que eu e você pensemos assim: o Senhor não está vendo. O Senhor não está vendo a minha necessidade. O Senhor não está vendo a minha falta. O Senhor não está vendo a minha dor. O Senhor não está vendo como que está a resistência contra mim. Você acha que Deus não está vendo? A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Eu amo essa palavra. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, observando os bons e os maus. Para onde fugiremos nós, irmãos? Para onde nós fugiremos, se aonde a gente for o Senhor está? Os olhos dele estão lá. Então nessa noite eu quero convidar a você não fugir, e você não desistir, mas você perseverar. Eu orei, o milagre não veio, eu vou embora. Não adianta ir embora. O que Deus tem com você é algo muito mais profundo. Aonde você for, o Senhor vai te achar. Você lembra aquela palavra em Samuel, quando havia uma aliança entre Davi e Jonatas? Havia uma aliança entre 2 homens, Davi e Jonatas. Passaram anos. Quando Davi chega para assumir o palácio, assume o palácio, ele chega e pergunta: tem alguém da casa de Jonatas que eu possa honrar? Alguém olha e diz assim: não tem ninguém. Alguém levanta e diz assim: tem sim, tem um filho de Jonatas, Mefibosete, que está jogado lá em Lodebar. Um homem sem esperança, enfermo, aleijado dos pés, sem esperança, sem expectativa. Davi fala assim: vai chamá-lo, tragam aqui. Quando traz Mefibosete, coloca ele ali, ele diz: a partir de hoje, todos os dias, você vai sentar à mesa do rei, você vai se alimentar da comida que o rei vai comer. Irmãos, quando nós, como povo de Deus, como homens e mulheres de Deus, nós sairmos do nível de vítimas, nós deixarmos de achar que as pessoas estão fazendo pouco de nós, que as pessoas estão desprezando a gente, isso não move nada para Deus. O que move o coração de Deus é quando nós ouvimos a tua palavra e diz: se o Senhor é Deus e eu sei que tu és, se revele a mim.
manifesta o teu poder na minha vida, e a minha casa e a minha descendência não vai mendigar o pão. Eu vou viver as promessas. As pessoas podem fazer e falar o que quiserem, mas quando Deus está no negócio, ninguém pode impedir o agir de Deus. Ninguém pode impedir. Lembre-se sempre: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu o quê? Mas tu para de ter medo. Então olha para alguém que está do seu lado, diga assim, ó: se liberte, se livre desse medo. Não vou, pastora, eu estudei nas melhores universidades, e meu currículo é invejável, e eu estou para fazer qualquer coisa, porque ninguém me contrata. Hoje é a noite do seu milagre. Hoje é a noite que você vai pegar o seu currículo e vai falar: eu não estudei à toa, eu estudei e agora eu quero a bênção de Deus, porque eu vou trabalhar naquilo que eu sou bom em fazer. A gente não pode, irmãos, deixar as coisas soltas. Não deixa as coisas soltas. A falta de perseverança deixa muita coisa solta. Eu vejo o pastor brincando aqui com vocês, quando ele diz assim, ó, que quando a situação pega, ele falou isso domingo de manhã, eu dei uma risadinha assim, ó, mas eu não achei graça, foi coisa nenhuma, tá bom? Ó, ele não está aqui agora, agora eu vou falar. Eu vou trazer a luz que está no meu coração, uma mágoa no meu coração. Mas é verdade. Quando a gente casa, ai meu Deus, né? Apaixonados, né, irmãos? Com você eu moro até embaixo da ponte. Vai acreditar nisso, vai? Irmão, se alguém falar isso para você, sai correndo, que é mentira, é mentira. Porque ela está falando isso porque ela leu, ela ouviu alguém falar isso, mas que não é verdade. Porque se você quer ver a miséria se instaurar numa casa, é quando faltar o desgramado do dinheiro, irmãos. O dinheiro é uma bênção, mas a falta dele traz um transtorno. Diz que quando a falta de dinheiro entra pela porta, o amor sai pela janela, né? Há quem diga isso. Mas quando você tem pouco dinheiro, nós temos promessa. A promessa diz assim, que o nosso pouco, ele é muito com Deus. Milagres não se explicam, irmãos, milagres se vivem. Olha para você. As pessoas devem olhar para você e falar assim: como é que você conseguiu? Ai, é porque eu trabalho muito. Mas você está falando que eu sou vagabundo então, que eu não trabalho? Porque tem gente que trabalha e não consegue. Mas qual que é a diferencial? É a bênção. É aí que entra o nosso testemunho. Como é que você conseguiu? É a bênção. Eu estou com a bênção de Deus na minha vida. Olha para quem está perto de você e fala assim: esse é o seu diferencial. Você tem a bênção de Deus na sua vida. Não adianta, irmãos, a gente levantar de manhã e sair para trabalhar e falar assim: vamos lá, né? Hoje está difícil, né? Está difícil, o mercado está difícil. Eu ouço muito isso. Eu não sou do mercado, mas eu ouço isso. Nossa, mas olha, você vê no mercado, não está vendendo nada. Agora não está vendendo nada. Pode não estar vendendo, você vai vender. Você vai vender. Eu sou casada com um representante comercial. Ô Felipe, eu sou casada com um representante. Meu marido sai de manhã para vender, eu falo: você não volta sem vender, hein? Hoje eu não falo mais. Brincadeira. Aí, por quanto tempo? Quando o pastor começou a trabalhar com vendas, eu acreditava tanto no potencial dele. Eu sempre acreditei. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que Deus tem coisas maiores preparadas para aqueles que o amam. É verdade, eu acredito nisso. Mas aí está minha sogra, eu vou falar uma coisa. Você sabe que teve um período que o pastor vendia seguro de vida. Seguro, empresa, essas coisas, vendia seguro. E no intervalo de uma empresa e outra, ele carregava com eles pentinhos. Sabe pentinho de bolso? Aqueles pentinhos de cabelo. Eu lembro até o nome, Condor. Lembra disso? Quem lembra? Quem é do meu tempo aí? Quem tem coragem de falar: eu lembro? Sejam bem-vindos. Ele tinha aquele lá. Ele tinha uma fileirinha daquilo. Eu dizia: o que é isso? Ele falou: isso aqui é meu almoço. Olha, eu ficava em casa, cuidando das crianças. Ele saía para vender seguro, não vendia. E no intervalo de uma visita ou outra, ele tinha que vender pente, porque ele tinha que ter dinheiro para voltar. Minha sogra está aí, é verdade ou não é verdade? Tinha que ter dinheiro para voltar de ônibus e comprar coxinha. Você não pega o pastor na coxinha, mas nem aqui nem na China.
O que ele tinha que comer de coxinha, ele já comeu na vida dele, não mais. E ele voltava para casa. Nunca eu vi ele chegar em casa derrotado. Mesmo que interiormente ele estivesse se sentindo frustrado. Mesmo que interiormente ele tivesse assim: meu Deus, como é que eu vou dar conta dessas crianças? Como é que eu vou dar comida para essas crianças? Como é que eu vou ajudar minha esposa? Que homem que eu sou, meu Deus. Não adianta julgar, viu, irmãos? Sabe aquela palavra, eu não julgo? Não julgue. Não adianta você olhar para a sua casa que está vivendo essa situação e falar assim: ó, mas a minha casa é vagabundice, pastora. Não é maldição, não é demônio, não, é vagabundice. Existe sim a nossa falta de organização, mas existe uma ausência de bênção, irmãos. Que Satanás ele vem, ele rouba, ele come, ele destrói. E você vai fazer o quê? E eu me lembro que quando eu via meu marido se animando, eu ia reclamar. Eu aprendi com a minha sogra. Minha sogra está aqui, minha cunhada Cris está aqui, e a gente sempre fala isso. A minha sogra passando por um vale, ela estava sempre feliz. Você chegava na casa dela de tarde, ela já punha o café. Ah, mas você pensa que ela saía da sessão da tarde, deitada no sofá, ia pôr a mesa para nós? Não, ela tinha uma quitanda do lado da casa dela. Ela ficava vendendo verdura ali do lado, e quando nós chegávamos, ela fazia um café, punha pão ali para nós, recebia a gente com alegria e dispensava a gente com alegria. Quando você vai vendo isso, você vai criando referência. Tome muito cuidado para quem você está olhando. E tome mais cuidado ainda quem você está ouvindo. Porque se a fé vem pelo ouvir, a maldição também vem pelo ouvir. Fica dando atenção para gente que só pensa em corpo, você vai morrer. Você vai morrer de frustração, de desilusão. Mas se você der ouvido à luz da palavra, que diz que lâmpada para os nossos pés é a sua palavra e luz para o nosso caminho, o Senhor ele vai lá onde a gente está e ele diz: eu te tomo pela tua mão direita e eu te ajudo. É o Senhor quem ajuda a família, é o Senhor quem ajuda o homem, é o Senhor quem ajuda a mulher. Mas o segredo é: você quer isso para sua casa? Ou você está lutando já pensando em desistir? Tira esse plano B da sua vida. Tira esse plano assim, ó: se não mudar esse mês eu estou fora. Que fora o quê? Nós temos aliança, irmãos. Aliança não é para um mês, não é para um ano, não é para 10 anos. Aliança é para uma vida. Ah, mas houve adultério. Você tem o direito. Se houve adultério, adulterou, você tem o direito de dizer: olha, eu te perdoo, eu te respeito, mas para mim não dá mais, então tchau. É uma decisão sua. Mas eu cresci ouvindo exemplos e testemunho. Eu não vou tomar a decisão que um homem natural toma. O homem natural ele toma decisões pelo que ele vê, mas o homem espiritual ele toma decisão, mulher toma decisão por aquilo que ele crê. E no que ele crê, eu creio que eu posso dar uma nova chance. Lembre-se sempre, a moeda nunca tem 2 lados, a moeda tem 3 lados. Ela tem a cara, tem a coroa e tem a verdade. E não pense que nós estamos livres de passar por todas essas coisas. Não julgue, não condena, porque quem é o homem se o Senhor não guardar? Se o Senhor não guardar a nossa entrada e a nossa saída, nós estamos mortos, irmãos. Então o Senhor está dando a nós a graça de reescrever uma história, de perdoar, de dar uma chance. E olha o que a gente aprende com Jesus. A mulher vem mostrando determinação, ela vem mostrando perseverança, e agora ela vem mostrando humildade. Nós somos crentes, irmãos, e o crente ele não pode ser altivo, o crente ele não pode ser arrogante, ele não pode ser soberbo. A Bíblia diz que o Senhor ele rejeita o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Deus está dizendo: sou eu que estou cuidando de você. Eu não quero que você seja uma pessoa comum. Eu quero que você tenha sobre a tua vida um óleo sobre a tua cabeça que desce sobre todo o seu corpo. Humildade, irmãos. Humildade não é andar de havaianas. Não, nem dá mais para andar de havaiana, tão cara que está, né, irmãos?
Humildade não é se fazer de vítima, de coitado, eu sou o pior da minha casa, eu sou o menor da minha casa. Humildade é reconhecer que nós somos limitados e o Senhor é todo poderoso. Olha o que está escrito, eu até anotei aqui, olha, na questão da humildade, Tiago diz assim: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quantos dias você está em desvantagem? Quantas pessoas se levantam em dias cheios de demônio e falam assim: ó, eu vou escravizar esse daí. E inconscientemente a gente deixa as pessoas humilhando e pisoteando a gente, até a hora que você fala: espera aí, eu vou me humilhar diante de quem pode me exaltar. A gente tem que se humilhar com a cara no chão, é para Deus, irmãos. É chorando na presença de Deus. Eu estou vendo aqui a Fernanda e o Rudão. Rudão, vou contar uma coisa para você. Teve um dia, recentemente, que você passou pelo vale. Você tomou um susto muito grande e o Senhor teve misericórdia de ti e te trouxe de volta. A sua esposa entrou por essa porta e o pastor foi lá e disse assim: ô irmã Fernanda, como está? Sabe quais foram as palavras da sua esposa? Eu vim buscar o milagre do meu marido. Se ela começa assim, ó, ele não está bom, né? Fazer o que? Ele não está bom. Isso não move nada. Chorar não muda nada. Se chorar mudasse alguma coisa, irmãos, estava voando. Já chorei muito na minha vida, para nada. Só para ganhar uns pés de galinha desnecessário aqui. Eu não sabia que vinha com tanta força esse desgramado. Ai meu Deus, agora tem que ir procurar botox. E ver se parcela em várias vezes ainda. Que é caro desgramado, né, irmã? Quem sabe que é caro? Deixa eu ver, quem sabe que é caro? É caro? Vocês estão fazendo, hein? Está todo mundo com brilhinho aí, com viço. Eu estou achando que é a glória de Deus e é o botox, hein, irmãs? Olha como Deus está falando hoje com a igreja. Pastora, a senhora acha que é pecado? Pecado é não poder. Pecado é não poder fazer. Ó, brincadeira. Os irmãos que estão no online, respeito, por favor, me nos perdoe. É brincadeira. É porque a gente está rindo e quando a gente ri, a gente cresce. O pastor que falou isso. Quantos cultos, irmãos? Eu estive sentada aqui e o pastor liberando a bênção, falando a bênção. E eu com a minha mão assim aberta, eu dizia: não vai caber. Se estou precisando de todas elas, onde que eu vou pôr tudo isso? Onde que eu vou pôr todas essas bênçãos? Onde que eu vou pôr? Olha que eu entro ali com o pastor Lourdes, está tudo bem? Eu falei: nossa, eu estou carregada de bênção. É o poder da palavra. Provérbios fala isso. Se você te mostrar frouxo no dia da tua adversidade, você vai mostrar que você tem pouca força. Mas se no dia da tua prova tu te mostrares forte, você vai vencer. Levante, cinja seus lombos com humildade. Cinja o lombo com humildade. Levante a cabeça, fale palavra certa. Você pergunta para a pessoa: como é que você está? Você está nada. Irmãos, eu não estou vivendo um momento bom, eu estou meio estressado. Eu peço para a Silmara está ali, né, Silmara? Eu falo: Silmara, dá uma ajeitadinha aqui no meu cabelo, que eu gosto do jeito que você ajeita. E ela foi ajeitar ali, ela demorou muito. Falei: dá licença, Silmara. Eu mesmo levantei, prendi, falei: a Silmara começou a... Foi verdade ou não foi, Silmara? Ela ficou assim, ó. Ela percebeu que eu estava em outro nível. Algum problema com isso? Nenhum. Deus, Ele nos ama como nós somos. E Ele nos respeita como nós somos. O que não pode, irmãos, é a gente viver uma vida de fé com armas naturais. A gente crê em milagres, mas viver uma vida natural. Nós cremos ou não cremos? A Bíblia diz assim: no dia da tua prova não te mostre frouxo. No dia da tua prova, mostre forte. Então as pessoas perguntam: como vai você? Eles estão sabendo do que você vai falar. Eles estão certos, você vai falar. Você não sabe. Morreu tudo minhas vezes. Morreu tudo. A pessoa vem para você e fala assim: como é que vocês estão? Tudo bem? Você fala: glória a Deus, está tudo bem. Aí a gente vem num culto, o pastor vem com a palavra da sunamita. A sunamita pediu o filho para o profeta? Não pediu. O profeta falou assim: por você ser generosa e abençoar a gente, o Senhor de hoje a um ano, o Senhor vai pôr o menino nos seus braços. Passa um tempo, o menino morre. O menino começa com dor de cabeça e morre. Ela fala: não, eu vou falar com o profeta.
E quando ela vai lá, ela fala: arruma a jumenta aí, vamos lá. E foi. No caminho. E ele disse: eu vou lá e eu não vou parar com ninguém. O profeta vê de longe, fala: Geazi. O Geazi fala: meu Senhor, ela vem vindo lá de longe, o que será que aconteceu? O profeta vai adiantar, vai ver o que aconteceu. Quando o Geazi chega, ela fala assim: não é com você que eu quero falar, é com o profeta. Nós temos que saber o lugar certo, a hora certa e com quem falar. Sai abrindo a boca e o coração para todo mundo, não. Achando que está todo mundo assim, ó: oh, glória, eu vou orar para você. Esse negócio, eu vou orar, eu não acredito nisso não, irmão. Ou você ora comigo agora, ou você não ora mais. Vamos lá. Tem que orar, irmão, tem que acreditar. Quando ela vai para o profeta, ela diz assim: olha, Geazi, quero falar com o Senhor. Ela chega na casa do profeta, ela diz assim: porventura eu lhe pedi algo? Ele disse: não. Pois bem, lá no quarto que foi construído para o Senhor, em cima da cama, meu filho está lá morto. E eu não saio daqui se o Senhor não for comigo. O profeta pegou o bordão, o manto, pegou o cajado e foi. Sabe o que aconteceu, Ana? Chegou lá, ele entrou no quarto, fechou a porta, deitou sobre o menino. Olho no olho, nariz no nariz, boca na boca. E orou: espírito de vida, volta. Quando a igreja se posiciona em oração, determinação, humildade e fé, nada é impossível para Deus. Eu não estou dizendo que nós não vamos morrer. Os nossos dias, eles estão nas mãos de Deus. A hora que o Senhor nos chamar, nós iremos. Mas ninguém tem necessidade de ir embora antes da hora. Você não vai morrer sem antes ver a glória de Deus na sua vida. E se acontecer da gente ir embora, mesmo quando eu não estiver mais aqui, muitos de vocês vão ouvir dizer assim, ó: bem que a pastora disse que os delas ia viver os milagres. Profetiza em nome de Jesus. Hoje, Roberto, Marta, a Betina, a Marcela foi levar o Benício para a escola, e a Betina quis ir junto. Eu falei: então eu vou junto para ajudar. No caminho eu disse: vamos orar. Comecei a orar. Ellen, comecei a orar com eles. Mas não posso demorar muito, senão o Benício fala: vó, está demorando um pouquinho, vai, acelera. Não pode. Irmãos, crianças já não têm paciência, imagina o que vai ser. Eu falei: vamos orar. E comecei a orar. A hora que eu terminei de orar, ele disse assim: você sabe, olha isso. Você sabe, vó, que eu conheço uma história bíblica de que o anjo da morte ia passar nas casas, e a casa que não tivesse a marca do sangue nos umbrais, o primogênito morreria. Mas a casa que tivesse a marca, o primogênito não morria. Lá em Israel, ele aprendeu isso na escolinha. Ele tem um orgulho desse conhecimento dele. Pais que estão aqui, avós, fale da palavra com seus filhos. Coloque essa luz dentro deles. É lâmpada, é luz. Fale da palavra, fale do amor de Deus, fale. Olha o que aconteceu com a mulher, olha o que aconteceu com a sunamita. Lição de fé. Quando ela para, Jesus fala: não convém que eu tire da boca dos filhos de Deus cães. Ela disse: sim, Senhor, é verdade. Aí entra uma outra lição, mas ele estava falando sobre nacionalidade. Eu vim para os de Israel, e você é da região de Tiro e de Sidom, e você pertence a outros deuses pagãos, e que você está aqui. Ela disse: sim, Senhor, o Senhor tem razão. Não convém tirar. Jesus fala assim: eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorros. Ela olha para ele e diz: é verdade, mas o Senhor sabe que até os cachorros comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ele viu nela uma humildade, ele viu uma fé tão grande, que olha o que essa palavra trouxe. Com determinação, com perseverança, com humildade e fé, podemos alcançar os nossos objetivos. A mulher cananeia não pensou em desistir em nenhum momento. Portanto, nesta noite, eu quero convidá-los a dizer para Deus: eu também não vou desistir. Eu vou tirar essa eu estou lutando hoje, mas se não mudar até amanhã, eu vou mudar, eu vou largar tudo, eu vou mudar minha história. Parou.
ninguém vai largar nada. É hora de a gente dar chance, porque os milagres é com Deus e a organização é nossa. Vamos orar, irmãos, vamos nos colocar de pé na presença de Deus. Eu quero chamar os músicos para vir aqui na frente, e eu gostaria de pedir uma canção, Eliel, mas eu queria pedir aquela canção que diz assim: tu me fazes florescer no deserto, transforma minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei para onde ir, seu poder se aperfeiçoou. Pode vir, querido. Tu me fazes florescer no deserto e transformas minha dor em testemunho. Quando fraco estou e não sei para onde ir, seu poder se aperfeiçoou em mim. Não é demais essa canção? Sua mão está sobre mim. Não é essa aí? É, eu cantei lá em casa hoje. Foi o céu. Oh! Se houver alguém, se no nosso meio tiver alguém passando pelo deserto, você diz: pastora, não tem onde pegar, mas eu estou em Deus, é Ele que vai prover. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui à frente. Só vir. Se houver alguém que diz: pastor, eu estou passando por enfermidade, eu estou precisando. Hoje eu não vou nem pedir para os pastores orar, eu vou pedir para você vir e pôr a mão. Fica